Conselhos ao jovem Tobias. Capítulo 4. Tobite, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de si o seu filho e disse-lhe: Ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer, e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Quando Deus tiver recebido a minha alma, dará sepultura ao meu corpo. Honrarás tua mãe todos os dias de tua vida, porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa, quando te trazia em seu seio. Quando ela, por sua vez, tiver cessado de viver, tu a enterrarás junto de mim. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá deste pouco de bom coração. Assim, acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que a praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Guarda-te, meu filho, de toda fornicação. Fora de tua mulher, não te autorize jamais um comércio criminoso. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou tuas palavras, porque ele é a origem de todo o mal. A todo que fizer para ti um trabalho, paga o seu salário na mesma hora. Que a paga de teu operário não fique um instante em teu poder. Guarda-te de jamais fazer a outrem o que não quererias que te fosse feito. Come o teu pão em companhia dos pobres e dos indigentes. Cobre com as tuas próprias vestes os que estiverem desprovidos delas. Põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, mas não o comas, nem o bebas em companhia dos pecadores. Busca sempre conselho junto ao sábio. Bendize a Deus em todo o tempo, e pede-lhe que dirija os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Faço-te saber também, meu filho, que quando eras ainda pequenino, emprestei a Gabael de Ragés, cidade da Média, uma soma de 10 talentos de prata, cujo recibo tenho guardado comigo. Procura, pois, um meio de ir até lá para receber o sobredito peso de prata, restituindo-lhe o recibo. Procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida pobre. Mas se temermos a Deus, se evitarmos todo o pecado e vivermos honestamente, grande será a nossa riqueza. Tobias procura um companheiro de viagem. Capítulo 5. Então, Tobias respondeu a seu pai: Tudo o que me ordenastes eu farei, meu pai. Mas estou realmente sem saber como ir buscar esse dinheiro. Gabael não me conhece, e eu tampouco conheço. Que sinal lhe hei de dar? Não conheço nem mesmo o caminho por onde ia essa terra. Seu pai disse-lhe: Tenho comigo o seu recibo. Bastará que lhe o mostres, para que ele te devolva imediatamente o dinheiro. Vai procurar um homem de confiança que te possa acompanhar, mediante uma retribuição. É preciso que recebas esse dinheiro enquanto ainda estou vivo. Apenas saíra, Tobias encontrou um jovem de belo aspecto, equipado como para uma viagem. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus, ele o saudou e disse-lhe: Donde és tu, ó bom jovem? Ele respondeu: Sou israelita. Tobias perguntou-lhe: Conheces porventura o caminho para a Média? Oh, muito, respondeu ele. Tenho percorrido frequentemente esse caminho. Hospedei-me em casa de Gabael, nosso compatriota que habita em Ragés, na Média.
cidade que está situada na montanha de Ecbátana. Tobias disse-lhe: Rogo-te que esperes por mim, enquanto vou anunciar isto a meu pai. Tendo Tobias entrado e contado o sucedido ao seu pai, este ficou muito admirado e pediu que fizesse entrar o jovem. Ele entrou e saudou a Tobite. A felicidade esteja contigo para sempre. Ao que Tobite respondeu: Que felicidade posso eu ter ainda? Estou nas trevas, sem poder ver a luz do céu. O jovem replicou-lhe: Tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Tobite disse-lhe: É verdade que poderás conduzir meu filho à casa de Gabael em Ragés, na Média? Quando voltares, eu te retribuirei por isso. Então o anjo disse-lhe: Eu levarei até lá e tu reconduzireis. Tobite então perguntou-lhe: Rogo-te que me digas de que família e de que tribo és tu. O anjo respondeu: Que é que procuras, a raça do servo ou o próprio servo para acompanhar teu filho? Mas para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. És de família distinta, respondeu Tobite. Rogo-te que não me queiras mal por ter querido conhecer tua origem. O anjo então disse: Conduzirei o teu filho são e salvo, e tu trarei de novo são e salvo. Tobite respondeu: Boa viagem, que Deus esteja em vosso caminho, e que o seu anjo vos acompanhe. Fizeram em seguida suas bagagens, Tobias despediu-se de seu pai e de sua mãe, e os dois viajantes partiram. Depois que partiram, sua mãe pôs-se a chorar. Tiraste-nos, disse ela, o bordão de nossa velhice, e nos apartaste de nós. Provera a Deus que nunca tivesse havido esse dinheiro pelo qual o enviaste. O pouco que temos nos bastava. A nossa riqueza era a vista de nosso filho. Tobite respondeu-lhe: Não chores. Nosso filho chegará são e salvo, e voltará também são e salvo para a nossa companhia. Tu o verás com os teus olhos. Estou certo de que um bom anjo de Deus o acompanhará e disporá solicitamente tudo o que lhe diz respeito, de modo que ele tenha a alegria de voltar para nós. Ouvindo isso, sua mãe cessou de chorar e calou-se. Viagem de Tobias, capítulo 6. Tobias partiu, pois, seguido de seu cão, e deteve-se na primeira parada à beira do rio Tigre. Descendo ao rio para lavar os pés, eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para devorá-lo. Aterrorizado, Tobias gritou, dizendo: Senhor, ele lança-se sobre mim. O anjo disse-lhe: Pega-o pelas guelras e puxa-o para ti. Tobias assim o fez. Arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar aos seus pés. O anjo então disse-lhe: Abre-o e guarda o coração, o fel e o fígado, que servirão para remédios muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir, ele assou uma parte da carne do peixe, que levaram consigo pelo caminho. Salgaram o resto, para que lhe bastasse até chegarem a Ragés, na Média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que mandaste guardar. O anjo respondeu-lhe: Se puseres um pedaço do coração sobre as brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Quanto ao fel, pode-se fazer com ele um unguento para os olhos que têm uma belida, porque ele tem a propriedade de curar. Em seguida, Tobias disse-lhe: Onde queres que pousemos? Aqui, respondeu o anjo, um homem de tua tribo e de tua família chamado Raguel, que tem uma filha chamada Sara. Além dela, não tem mais filho nem filha. Todos os seus bens te devem pertencer, mas é preciso que a recebas por mulher. Pede-a, pois, ao seu pai, e ele te dará por mulher. Tobias replicou:
Ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso, eu temo que o mesmo venha a me acontecer, a mim que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meus pais à habitação dos mortos. O anjo respondeu-lhe: Ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa, senão de orar juntos. Na primeira noite, queimarás o fígado do peixe, e será posto em fogo o demônio. Na segunda noite, será admitido na sociedade dos santos patriarcas. Na terceira noite, receberás a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Passada essa terceira noite, aproximar-te-ás da jovem no temor ao Senhor, mais com o desejo de ter filhos, que com o ímpeto da paixão. Obterás assim para os teus filhos a bênção prometida à raça de Abraão. Tobias em casa de Raguel, capítulo 7. Chegaram, pois, à casa de Raguel, que os recebeu cordialmente. Vendo Tobias, Raguel disse a Edna, sua mulher: Como este jovem é parecido com meu primo. Dito isto, perguntou: De onde viestes, ó jovem? Eles responderam: Somos da tribo de Neftali, dos deportados de Nínive. Raguel prosseguiu: Conheceis, porventura, o meu primo Tobite? Certamente, responderam. E como Raguel começasse a elogiar Tobite, o anjo disse-lhe: Esse Tobite de que falas é o pai deste jovem. Raguel lançou-se então ao pescoço de Tobias, beijou-o com lágrimas e disse: Abençoado sejas, meu filho, porque és filho de um homem de bem. Edna, sua mulher, e Sara, sua filha, tinham também os olhos cheios de lágrimas. Depois que conversaram, Raguel mandou matar um carneiro para preparar um jantar. E quando lhes rogava que tomassem lugar à mesa, Tobias disse-lhe: Não comerei nem beberei aqui hoje, antes que me tenhas prometido conceder o que te vou pedir. Dá-me Sara, tua filha, por mulher. Essas palavras encheram Raguel de espanto, pensando no que tinha acontecido aos 7 maridos que se tinham aproximado dela, e começou a temer que tal desgraça se repetisse mais uma vez. E como ele hesitasse em dar uma resposta a Tobias, o anjo disse-lhe: Não temas dar-lhe tua filha, porque é deste piedoso servo de Deus que ela deve ser mulher. Por isso nenhum outro pôde tê-la. Então Raguel disse: Não tenho mais dúvidas de que Deus admitiu em sua presença minhas lágrimas. Estou persuadido de que ele vos fez vir à minha casa, unicamente para que minha filha desposasse um seu parente, segundo a lei de Moisés. Não temas, eu te hei de dar,